Olá, uma boa tarde para você. Está começando o Pauta Aberta desta quarta-feira, dia 7 de julho. E a partir de agora, eu trago as informações do Departamento de Jornalismo da TV Evangelizar. Confira então os destaques de hoje. Você vai ver a ação de voluntários do Paraná em aldeias do Parque Indígena do Xingu, no Mato Grosso. Pequenos empresários de Minas Gerais formam uma rede solidária e muitos conseguiram crescer mesmo durante a pandemia. Um estudo da Confederação Nacional da Indústria aponta uma redução na atividade industrial no mês de maio. E na nossa coluna sobre saúde, vamos falar de prevenção de tratamento para o câncer na cabeça. Fique comigo que o Pauta Aberta está no ar. Bom, e a gente começa a edição de hoje falando sobre solidariedade. É que um grupo de voluntários de Maringá, que fica no noroeste do Paraná, viajou até o Parque Indígena do Xingu, que fica no Mato Grosso, para doar cadeiras de rodas e materiais escolares. A ação aconteceu em 6 aldeias. Vamos conferir? Foram mais de 3.000 quilômetros de viagem e muita poeira pelo caminho. Mas o motivo foi nobre, levar o presente da mobilidade para aldeias do Parque Indígena do Xingu. Este grupo de voluntários fez parte de uma expedição que saiu de Maringá, na região noroeste do Paraná, para presentear os indígenas com cadeiras de rodas. Acreditamos que esta cadeira é um presente de Deus para a sua vida. Ele te criou e te ama como filho. Muitos idosos já estavam dentro das suas ocas há dias, semanas, porque você não consegue carregar o idoso, né, para ir de uma aldeia a outra, para participar das atividades. Então, o que a gente encontrou foram muitos idosos em situação de cama, acamados já há muitos dias, que nós levamos essas cadeiras e pudemos ver essa liberdade, né, deles saírem, poderem se locomover, alguém carregando essas pessoas, né, empurrando a cadeira de rodas. O Xingu fica na região nordeste do estado do Mato Grosso e é considerada a maior e uma das mais famosas reservas do gênero no mundo. Por lá vivem cerca de 8.500 índios. Além de adultos e idosos, teve criança que recebeu uma cadeira. São aquelas coisas que deixam o nosso coração bem quentinho, né? Tipo, vivenciar esses momentos especiais, assim, entrega sem esperar nada em troca. Tanto que fui preparado para tirar milhões de fotos, mas não, preferi viver aquele momento, sabe? Então foi muito especial. Ao todo, foram doadas 25 cadeiras de roda que vieram de uma ONG americana e foram entregues por voluntários que fazem parte do projeto Mobilidade para Todos, uma iniciativa do Rotary de Maringá. Há uns 15 anos atrás, né, um grupo de rotarianos estava fazendo uma visita, um grupo de estudos lá nos Estados Unidos, e manteve contato com essa organização americana, a Free Wheelchair Mission. E a partir de então, nós começamos a dar encaminhamentos burocráticos para importação de cadeiras de rodas doadas pela Free Wheelchair Mission. Os voluntários também levaram 700 kits de material escolar que foram distribuídos para as crianças de 6 aldeias. Uma experiência inesquecível para quem nunca tinha vivido algo parecido com isso. Foi um crescimento pessoal muito grande. É muito legal a gente poder conhecer outras culturas e ver pessoalmente aquela realidade, né? São valores que a gente acaba vivenciando e não tem como passar para você por osmose, você tem que vivenciar. Então você falar é uma coisa, a realidade é outra coisa. Então volta assim, modificado para melhor. Fez a gente, eu mesmo, sair da nossa bolha e ver o que estava ali de diferente para a gente. Então, entregar além dessas cadeiras de rodas, os kits escolares, né? A gente levou doce para as crianças. Cada sorriso era o presente que a gente recebia por estar ali naquele momento. Que belo exemplo, não é mesmo? E agora nós vamos falar sobre economia. A atividade industrial brasileira caiu no mês de maio com a redução nas horas trabalhadas. É o que aponta um estudo feito pela Confederação Nacional da Indústria. Mas a mesma pesquisa mostra que o nível de atividade é maior que o período anterior ao início da pandemia. Em maio
maio deste ano, o número de horas trabalhadas na indústria brasileira caiu 1,8% em relação a abril. Também houve queda na utilização da capacidade instalada, a UCI, índice que mostra a porcentagem do parque industrial que está em funcionamento. O indicador caiu de 81,9% em abril para 81,6% em maio. Apesar do recuo, esse índice permanece acima do registrado em fevereiro de 2020, antes de começar a pandemia no Brasil, quando estava em 78,1%. A utilização da capacidade instalada está pelo terceiro mês seguido acima de 80%, indicando que, apesar da queda, a atividade industrial continua bastante aquecida. Já é o terceiro mês em que isso acontece. É algo que não acontecia desde 2014, antes da grande recessão brasileira de 2015 e 2016. Mesmo com a queda na atividade, o emprego na indústria continuou a crescer em maio, subindo 0,5% na comparação com abril. Segundo a Confederação Nacional da Indústria, esse é o 10º mês consecutivo de crescimento no mercado de trabalho. O nível de emprego acumula alta de 1,9% em 2021 e está 6% maior que o registrado em maio de 2020. E a gente continua falando de economia, mas agora que um levantamento do Sebrae de Minas Gerais revelou que 4 em cada 10 empresários de pequenos negócios no estado ajudaram ou receberam alguma ajuda de outro empreendedor durante o fechamento do comércio. Essa rede solidária permitiu que muitos micro e pequenas empresas conseguissem sobreviver e até mesmo crescer durante a pandemia. Confira na reportagem. A loja de pijamas e lingeries, como boa parte do comércio durante a pandemia, enfrentou grandes desafios e precisou buscar novas alternativas. Com mais de 20 anos trabalhando com vendas, Rafaela apostou todas as fichas no marketing digital. Deixou a timidez de lado e investiu nas lives. A experiência deu tão certo que ela resolveu utilizar esses conhecimentos para ajudar outros empreendedores. Algumas pessoas começaram a me procurar, mais ou menos no final de agosto, no início de setembro, comentando que estava difícil, que as pessoas não estavam em uma loja física e tudo. E aí eu sempre brincava com as pessoas, faz live. Aí a pessoa, eu não tenho coragem, não tenho coragem de colocar minha cara, na câmera e tudo. Eu falava, então vamos, pode deixar, arruma, explicava mais ou menos como que era o processo. Eu venho, apresento para vocês, te ensino. De Montes Claros também veio outra ideia para fortalecer empreendedoras. Maiusa tem uma loja virtual para a venda de roupas. Depois do primeiro contato com as clientes, ela prepara uma sacola com itens de acordo com o tamanho e o estilo de cada uma. 2 dias depois, retorna para buscar os produtos e saber que peça a cliente vai querer. Da habilidade para vendas, surgiu a ideia de criar uma loja colaborativa para mulheres. Diante de uma dificuldade enorme de continuar o nosso negócio, eu conversei com algumas amigas que também são microempreendedoras e tive a ideia de criarmos uma página no Instagram para que a gente pudesse divulgar os nossos produtos, os nossos serviços de uma forma coletiva. Como recorrer ao ambiente virtual ainda é algo novo para muitas delas, a ajuda também vem com o suporte para produzir conteúdo. Com isso, a rede de apoio consegue ir mais longe. Elas perceberam que, através desse apoio coletivo, uma divulgando o trabalho da outra, e através das redes sociais, elas também poderiam buscar outros públicos que até então elas não imaginavam que poderiam. Rafaela e Maiusa não estão sozinhas na missão de ajudar outros empreendedores. Um levantamento realizado pelo Sebrae entre os meses de abril e maio deste ano mostra que 40% dos empreendedores do estado colaboraram com outros colegas ou receberam apoio durante a pandemia. Cerca de 50% tiveram ajuda financeira e pouco mais de 40% contaram com apoio envolvendo conhecimentos técnicos ou gerenciais. Essa segunda modalidade de suporte, escolhida pelas 2 empreendedoras, mostra que nem sempre é preciso colocar a mão no bolso para fazer a diferença. Nós vimos casos de empreendedores que auxiliaram outros e às vezes até criaram um novo negócio,
auxiliando no marketing digital. Paola explica que nessa rede não é apenas o empreendedor amparado em um momento difícil que se beneficia. Quem pratica esse ato de generosidade também pode ver nascer daí uma oportunidade de crescimento pessoal e para o próprio negócio. Quando uma pessoa ajuda a outra, geralmente você tem a criação de novos laços, né? A pessoa fica mais... Ela ganha um tipo de reconhecimento dentro do mercado onde ela atua. Então, ela passa a ser uma pessoa mais procurada, ela passa a ser referência. E agora você acompanha o nosso Giro de Notícias com o jornalista Ricardo Vilches, do Evangelizar Informa. Acompanhe. O jovem cantor sertanejo Kleber Oliveira foi mais uma vítima da Covid. Ele ficou internado numa UTI de hospital em Araraquara por um mês. Kleber fazia dupla com Cauê. Ele estava apenas com 37 anos e não tinha comorbidades de saúde. Ana Maria Braga teve sintomas leves da Covid e está se recuperando em casa. A apresentadora de TV tem 72 anos e já tinha sido vacinada com 2 doses. As vacinas aplicadas no Brasil previnem os casos mais graves da doença, como internação e morte. Ana Maria Braga ficará fora do ar ainda nesta semana. Atenção, motorista do Ceará. O Detran do estado decidiu adiar os prazos para renovação de habilitação. Carteiras vencidas no ano passado agora têm até este ano para serem regularizadas. E aquele motorista que tem carteira vencendo neste ano pode fazer a renovação no ano que vem. O calendário completo você encontra na página do Detran na internet. A Justiça do Mato Grosso do Sul condenou 3 policiais militares por agressão. Eles pararam um ciclista que voltava da missa em Aquidauana e durante a abordagem usaram a Bíblia que ele carregava para agredi-lo. Os 3 PMs foram condenados a 3 anos de prisão em regime aberto. E a vacinação avança pelo país e muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre quanto tempo depois da vacina a gente fica protegido da Covid-19. Uma pesquisadora da Fiocruz responde essa pergunta. Acompanhe. Em questão da proteção conferida pelas vacinas para a Covid-19, é importante lembrar que nenhuma vacina dá proteção de 100%. Nenhuma das vacinas, nem nova, nem velha, nem para qualquer doença. Então, quando a transmissão ainda está muito alta na comunidade, o que nós queremos com as vacinas é impedir que um caso fique grave e que nós morramos da Covid-19. Então, isso é o que as vacinas dessa primeira geração estão fazendo nesse momento. Então, depois de 2 semanas de vacinado, nós já sabemos que esse é um período em que nós já amadurecemos o nosso sistema imune, já reconhecemos a vacina, estamos razoavelmente protegidos. É 100%? Estamos livres para jogar a máscara para o alto? Claro que não. Nós temos que continuar nos comportando como se nós não tivéssemos sido vacinados. Com cuidado em áreas de grande aglomeração, transporte coletivo, uso de máscara adequada. Então, essa seria a minha resposta. Bom, no nosso quadro sobre saúde, hoje o doutor Eugi Werneck fala sobre o Julho Verde, que é o mês de conscientização sobre o câncer de cabeça e pescoço. Acompanhe. Oi pessoal, como vai? Tudo bem? Brasilzão afora, um prazer mais uma vez poder estar aqui com vocês no Pauta Aberta Câncer em Pauta e hoje falando sobre Julho Verde, mês de atenção ao câncer de cabeça e pescoço. Então nós não vamos falar de uma doença só, nós vamos falar de um conjunto de doenças que acometem toda a parte superior ao nosso ombro, a nossa clavícula, exceto o sistema nervoso central, exceto o cérebro. Por isso, câncer de pele, câncer de partes moles, ossos, glândulas, enfim. Você sabia que 40 mil brasileiros sofrerão dessa doença só para o ano de 2021 e que desses, entre 10 e 15 mil morrerão? Mas eu acho que mais traumático do que a própria morte relacionada a esse tipo de câncer especificamente é a morbidade relacionada a esse tratamento. A grande parte das cirurgias que são oferecidas a esses pacientes acabam trazendo impactos negativos estéticos e muitas das vezes, inclusive, funcionais. Cirurgias de grande porte, com grandes cicatrizes, retiradas de partes ósseas ou moles da face,
São todas condições que deformam o indivíduo e que, por mais que permaneçam vivos, esses doentes trazem consigo um estigma muito grande. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, mas não raramente pacientes que retiram a mandíbula, isso é, são submetidos a mandibulectomia e acabam utilizando uma máscara, porque eles não têm o fechamento da boca. Enfim, é um contexto traumático que a gente precisa evitar de todas as formas e, para evitar, sempre aquela regrinha. Inimigo número 1, cigarro, ele não cabe na nossa vida. Segundo, álcool. O álcool precisa ser consumido com moderação, não mais do que 2, 3 doses aí, taças de vinho ou uma latinha de cerveja por semana. Vale lembrar que eles individualmente, tanto o cigarro quanto a bebida, têm o seu potencial risco, mas quando eles estão juntos, esse risco ele é triplicado. Trago também à tona o HPV. O sexo desprotegido oral, ele aumenta o risco do desenvolvimento dessas doenças. Mas tem 2 condições que normalmente a gente não fala e que eu gostaria de apresentar para vocês todos do Brasil. Primeiro, o hábito de tomar chimarrão. Isso é muito comum aqui no sul, né? Nós estamos em Curitiba. E o hábito de tomar o chimarrão, provavelmente relacionado à temperatura da água, gera uma série de processos inflamatórios na mucosa oral e esofagiana que aumentam o risco de desenvolvimento desse tipo de câncer. Por isso, atenção para quem faz uso do chimarrão diariamente, de forma repetida, contínua e com a temperatura da água muito alta. Mas um outro que chama muito atenção, e eu tenho certeza que você tem alguém conhecido, algum parente, que utiliza prótese dentária, a famosa dentadura. Pois bem, a famosa dentadura ela precisa estar muito bem colocada. Quando ela não está muito bem colocada, ela gera um processo traumático na mucosa e esse processo traumático, de forma repetida, crônica, por semanas a meses, pode ser sim o fator que dá origem ao câncer de boca. Por isso, ter certeza, através de avaliações odontológicas regulares, de que a prótese, de que a dentadura está bem alocada, é fundamental não só para uma boa mastigação e para uma estética, mas para evitar que você tenha câncer de boca. Tá bom? Essa é só mais uma das dicas, várias outras você acompanha lá no meu perfil do Instagram, Dr. Eldio Werneck. Vai ser um prazer receber todos vocês. Em breve nos vemos por aqui, se cuidem e até lá. Fica a dica então para você. E agora você vai saber se faz calor, se chove ou não aí na sua região, na nossa previsão do tempo para todo o Brasil desta quarta-feira. Nesta quarta-feira, uma grande e forte massa de ar seco continua predominando na maior parte do país e impedindo a formação de áreas de instabilidade. Por outro lado, a circulação de ventos vai manter a nebulosidade elevada em parte do leste do sudeste e também sobre áreas da região sul do país. No extremo norte do Brasil, áreas de instabilidade associadas principalmente ao calor e ao excesso de umidade vão continuar se formando. Na costa leste do Nordeste, os ventos que sopram do mar ainda provocam chuva frequente na região de El Salvador, em Aracaju e também na capital Maceió. Dia de alerta para temporais frequentes entre o extremo norte do Amazonas e a capital Boa Vista. Já por toda essa faixa que vai desde Manaus até a região de Belém e entre as capitais São Luís e Fortaleza, o dia começa com sol e chove principalmente entre a tarde e a noite, com risco de chuva forte. O ar seco ainda predomina em grande parte das outras áreas do país, inclusive nas 4 capitais do Sudeste e também da região Centro-Oeste. A nebulosidade persiste, mas não chove na região de Vitória, no leste paulista, na região de Curitiba e também sobre a capital Florianópolis. No litoral do Paraná, não se descarta a chance para chuva fraca. O risco para queimadas fica muito alto nesta quarta-feira, desde áreas do interior do Nordeste, em praticamente todo o Centro-Oeste no estado de Rondônia e desde o noroeste de São Paulo até o oeste de Minas Gerais. No Rio de Janeiro, o dia começa com 12 graus e a máxima não passa dos 24. Em Porto Alegre, dia frio com mínima de 11 e máxima de 21 graus.
Nosso assunto agora é esporte. As Olimpíadas de Tóquio começam agora no dia 23 deste mês. E o Brasil tem a maior delegação da história, com 310 vagas garantidas, dos quais 265 atletas contam com Bolsa Pódio, a principal categoria do programa Bolsa Atleta. Vamos ver? O Brasil se prepara para duelar contra grandes potências do esporte nas Olimpíadas de Tóquio. Só neste ano, foi feito um investimento de 145 milhões de reais pelo governo federal no programa Bolsa Atleta. O programa ele contempla 6 categorias. A categoria atleta base, a categoria estudantil, nacional, internacional, olímpico e paralímpico e a categoria pódio. Em Tóquio, a delegação brasileira terá até 310 atletas competindo em 33 modalidades. Desses atletas, 265 recebem o Bolsa Pódio destinado a esportistas de alto rendimento. Esta semana, em publicação no Diário Oficial, o programa foi ampliado. Com isso, o benefício agora alcançará mais 62 atletas de ponta do Brasil. Caio Bonfim, quarto colocado na marcha atlética nos Jogos do Rio em 2016, está entre os atletas bolsistas que conquistaram o índice olímpico para Tóquio. É muito prazer ter o apoio da Bolsa Atleta, me dá uma estrutura, para eu conseguir chegar mais longe, mais alto. O programa Bolsa Atleta existe desde 2004. Mais de 7.100 bolsistas tiveram seus planos esportivos aprovados e utilizam os recursos para se prepararem em todas as competições. Seja em suplementação alimentar, em sua equipe multidisciplinar. Então é de grande valia para cada modalidade, para cada atleta, a melhora da sua performance que chega ao final aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. E olha só que interessante, gente. No próximo dia 20 de julho, o bilionário Jeff Bezos, um dos homens mais ricos do mundo, vai voar para o espaço, isso mesmo, no primeiro voo da empresa de foguetes dele. Mas ele não vai sozinho, não. Uma das pessoas que estarão a bordo é uma pioneira da aviação, uma mulher de 82 anos. Com isso, ela vai ser a pessoa mais velha a se tornar astronauta. Veja. O bilionário Jeff Bezos será acompanhado por Wally Funk, a primeira instrutora de voo em uma base militar dos Estados Unidos e também a primeira mulher a se tornar uma investigadora de segurança aérea para o Conselho Nacional de Segurança de Transporte americano. Wally Funk foi uma das 13 mulheres que passaram no programa de treinamento de astronautas da NASA na década de 1960 e que, embora tivessem cumprido todos os requisitos para se tornarem astronautas, foram impedidas de realizar essa façanha por serem mulheres. Elas conseguiram superar todas as provas, inclusive com melhores notas que a de seus colegas homens. Mas o governo decidiu deixá-las em terra. Agora, aos 82 anos, a aviadora finalmente vai ter a chance de alcançar as fronteiras com o espaço. Esta foi a melhor coisa que já me aconteceu, disse ela. De acordo com os planos da Blue Origin, dentro de 3 semanas, Funk passará 4 minutos experimentando a sensação de ausência de peso a bordo do foguete reutilizável New Shepard e poderá se maravilhar com a forma do planeta antes que a cápsula pressurizada retorne à Terra com paraquedas. Este voo, que vai chegar a 100 km acima da Terra, no espaço suborbital, também vai ter a presença de Jeff Bezos, o dono da empresa, e de seu irmão Mark, além de um comprador ainda não identificado, que garantiu seu assento através de um leilão realizado no mês passado. Jeff Bezos vem competindo com os colegas bilionários Elon Musk e Richard Branson para se tornar o primeiro a viajar ao espaço em um foguete desenvolvido de forma privada. Mas nessa era de viagens espaciais comerciais privadas, o empresário bilionário Branson quer vencer essa disputa e se antecipou. Anunciou que a empresa de turismo espacial dele, a Virgin Galactic, vai viajar para a orla do espaço num voo teste em 11 de julho, 9 dias antes de Jeff Bezos. Tá vendo o exemplo de que nunca é tarde para a gente sonhar. E o programa Pauta Aberta fica por aqui. Você continua com a nossa programação. Até amanhã.